pessoal, tudo bem? Mais um papo nós vamos ter agora para conversar sobre conector de medição de SPDA. Tem surgido muitas dúvidas sobre esse item, sobre essa questão do conector de medição da SPDA, então decidi fazer esse vídeo só sobre conectores de medição de SPDA, beleza? Vamos pegar o item da norma 5.5.3, que chama conexões. Estou falando da MBR 5419, versão 2015, ok? Então o item 5.5.3 fala: o número de conexões ao longo dos condutores deve ser o menor possível, ou seja, evite fazer conexões em excesso nos condutores do seu SPDA. Quantas mais conexões, mais problemas de resistência, de contato você vai ter. Okay? Conexões devem ser feitas de forma segura e por meio de solda elétrica ou exotérmica, e conexões mecânicas de pressão, se embutidas em caixa de inspeção, ou compressão. Não são permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaios, o qual é obrigatório a ser instalado próximo do solo, a uma altura sugerida de 1,5 m a partir do piso, de modo a proporcionar fácil acesso para a realização de ensaios. Okay? Para alcançar esse objetivo, as conexões das armaduras do aço do concreto devem estar conforme 4.13 e devem atender aos requisitos de ensaios com tirada elétrica de acordo com o anexo F. Então esse item aqui está falando o seguinte: olha, nós aqui nesse item estamos falando de SPDA externo, não natural. E esse item aqui é sobre SPDA natural. Tanto é que eu menciono as conexões das armaduras de aço de concreto. Para que tenham continuidade assegurada, tenho que aplicar o anexo F, que são os ensaios de continuidade elétrica. Então, resumindo, o primeiro parágrafo se refere ao SPDA externo, também pode pegar o SPDA estrutural, natural, na parte de captação, mas na parte de descidas e aterramento, são os ensaios do anexo F que vão validar o SPDA estrutural. Tá? Então, o estrutural, o natural, dentro do concreto armado, é através dos ensaios com tirada elétrica que nós vamos abordar esse assunto. Podemos fazer um vídeo só sobre isso, ok? Mas nesse caso específico, nós vamos falar de conexões de forma geral no SPDA externo. Nosso foco é no SPDA externo. Vamos ver algumas coisas interessantes que tem aqui. Eu posso garantir essas conexões através de solda elétrica ou solda exotérmica, ok? Com conexões de pressão, são aquelas que você aperta, dá uma pressão com uma ferramenta adequada, ou compressão. Compressão é feita através de alicates, sejam alicates comuns, de aperto manual, sejam alicates de compressão hidráulica. Okay? Existe no mercado todos esses tipos. Agora, o mais interessante que nós vamos abordar, focar no nosso assunto, é nessa palavra aqui, nessa frase: não são permitidas emendas em cabos de descida. Dá para entender isso? Não são permitidas emendas em cabos de descida. Gostaria de lembrar que um perfil com uma barra chata de alumínio fixada na fachada como descida, pode ser uma barra chata de alumínio, pode ser uma cantoneira, pode ser um perfil ali, pode ser qualquer coisa, são condutores de descida, mas não são cabos. Então, quando a norma fala em cabos, ela se refere àquele condutor encordoado. Nós vamos ver na tabela em seguida que existem diversos tipos de condutor. Então, quando ela fala cabos, se refere a cabos de descida, não a barras chatas, não a cantoneiras, não a outros tipos de perfil, não a tubos metálicos, ok? Então, o condutor específico chamado cabos, ou seja, o encordoado, não pode ter emendas de descida, exceto o conector para ensaios, o qual é obrigatório. Ou seja, está falando o seguinte: nos cabos que o condutor encordoado de descida não pode ter emendas. Ou seja, da captação
e ao aterramento não pode ter emendas, exceto uma emenda que é obrigatória. Emenda é essa? É o conector para realizar ensaios. Vamos ver quais tipos de ensaios. Ok? E a sugestão que a norma dá é que seja colocada a mais ou menos 1,5 m a partir do piso, para proporcionar uma fácil manutenção, um manuseio fácil, ou seja, para que o operador, o funcionário, trabalhe de forma ergonomicamente correta. Porque quando você fala de apertar um conector, que dependendo do estado dele, pode demorar 3, 5 minutos, ou até um pouco mais, é uma coisa. Quando você fala de uma instalação que tem 200, 300 descidas, são 300 conectores, você imagina o cara depois de 20 ou 30 conexões, se ele estiver agachado ou estiver num ponto muito alto, a dificuldade que é para manusear esse conector. Então, ergonomicamente falando, deve estar mais ou menos 1,5 m, que é a área de trabalho de conforto, sem provocar problemas ergonômicos no funcionário, no instalador. Ok? Bom, alcançar, isso aí que eu já falei, né? Para abordar sobre armaduras de aço que sejam usadas como descidas naturais, vamos ver o item 4.3 numa outra lâmina, não nessa apresentação, está contido no anexo F. Então, essas setinhas aqui estão mostrando no SPDA externo, o sistema de captação, o sistema de descidas e o sistema de aterramento, ok? Então, as descidas estão aqui. Então, esse conector deve ficar aqui nessa região mais ou menos de 1,5 m do chão, ok? É o ponto ideal. Como vocês estão vendo aqui, aqui é o caso de uma subestação, onde você tem o condutor de descida, o conector para ensaios e o condutor que vai para o seu aterramento. Vamos aproveitar essa imagem para fazer algumas colocações importantes. Esse condutor de descida, de acordo com a norma nova, 2015, nós vamos ver na tabela em seguida, ele tem que ser 35, não é mais permitido o cabo 16, ok? Então tem que ser 35, beleza. Só que a norma fala que cabo enterrado, cabo no chão, tem que ser 50 milímetros quadrados. Então, se você vier com o cabo 35, colocar o conector, separar esse cabo e continuar com o 35 até na haste de aterramento, ou no condutor perimetral de aterramento, ou seja, resumindo, no eletrodo de aterramento, você não está obedecendo aquela exigência da norma que cabo enterrado tem que ser no mínimo 50 milímetros quadrados. Então, o que você faz? Você vem com o 35 até aqui no conector de medição, coloca o conector, daqui para baixo já tem que ser 50, porque aqui já vai entrar no solo e ele já vai sofrer uma série de agressões mecânicas, físicas, eletroquímicas, por isso ele tem que ser cabo 50, ok? Então, quem fizer com o cabo 35 daqui até no eletrodo de aterramento está errado, tem que ser refeito, não atende a norma. Só que vocês veem de perto diversos tipos de conector que podem ser usados para fazer essa desconexão da descida com o aterramento. Aqui vocês veem um cabo um pouco mais fino e aqui é um cabo um pouco mais grosso. É o cabo 50 e aqui é o cabo 35. Para que ensaios deve ser usado esse conector? Antigamente se usava para medição de resistência de aterramento. A norma não exige mais a medição de resistência de aterramento, nem exige o valor. Mas nada impede que num projeto específico, muito específico, você queira determinar um determinado valor de resistência por algum motivo, você pode fazer a medição de resistência de aterramento, obviamente de acordo com os critérios que o projetista determinou. Então, se ele determinou um determinado valor, ele tem que calcular o seu eletrodo de aterramento com uma configuração tal para que essa malha atenda a esse valor. E para verificar se a malha que foi projetada atendeu o valor ou não, é através desse conector que você vai ter acesso ao seu eletrodo de aterramento para separar o eletrodo e ensaiar só o aterramento, desvincular do resto do SPDA. Isso para situações específicas. Mas hoje em dia, para que pode ser usado esse conector de medição? Para o ensaio de quantidade elétrica. Por exemplo, uma malha de aterramento que tem muitos anos, que foi executada. Será que ela está íntegra ainda? Ou será que
houve alguma escavação e sem querer involuntariamente romperam o cabo de aterramento, ou voluntariamente, se o cabo de aterramento estiver num lugar de fácil acesso a público, se ele foi roubado ou não, ou se ele está sendo agredido por algum agente químico que exista no solo. Então, o único jeito é você fazer o teste de confiabilidade, né, para verificar de um trecho até no outro, do outro até no outro, até fechar o seu círculo, o seu anel de aterramento. Através desse conector você pode ensaiar o aterramento, sem ter que quebrar o aterramento. E em cima dos valores de quantidade elétrica que você mediu, os valores de resistência medidos, você sabe se esse condutor está contínuo ou não, se ele está íntegro ou se não está, e você vai recomendar intervenções caso sejam necessárias. Tá? Mais uma vez, o conector de medição ou o conector de ensaios, o nome correto é ensaios, porque no futuro a norma pode determinar outros tipos de ensaios que não de confiabilidade elétrica, então você precisa ter acesso ao eletrodo de aterramento independente do resto do sistema de descidas e captação, ok? E isso aqui vale para o SPDA externo, não para o SPDA natural. Estou reiterando o que eu já falei na lâmina anterior, ok? E nós vemos um caso onde o eletroduto PVC, apesar da norma atual, é bom mencionar isso, a norma atual, não falando nada sobre isso, acredito eu que foi um esquecimento da norma, como a norma agora tem mais ou menos 400 páginas, é natural que alguma coisa tenha passado batido. Eu, pessoalmente, continuo a usar eletroduto de PVC rígido quando trato de uma descida com cabos, ou seja, encordoado. Ok? Porque exatamente para evitar isso. Às vezes o morador do prédio chega de noite bêbado, encosta o carro muito perto, quebra o tubo de PVC, mas mantém íntegro o condutor meu. Então é para uma proteção mecânica dos cabos de descida. Já as barras chatas dos perfis, eles são rígidos e estão muito próximos à parede, à alvenaria, então mecanicamente eles são mais resistentes do que o cabo de cobre. Por isso a norma não exige uma proteção para eles. Para o cabo, a norma também não falou nada, ok? Eu continuo usando para a proteção mecânica dos cabos. Bom, nós temos outras situações. Por exemplo, eu falei que quando se usa perfil na descida, não uso o eletroduto de PVC, tal como a norma anterior falava, ok? Mas onde é que eu coloco o meu conector de medição? Não deveria ter uma caixa aqui com o conector? Presta bem atenção. Aqui, ó, aqui em cima é o seu sistema de captação. É ligado ao seu subsistema de descida, que é uma barra chata de alumínio, como vocês veem na foto, ok? E aqui, como vocês sabem, o alumínio não pode ser usado no aterramento, é proibido. Então aqui tem que haver uma conexão bimetálica para que o cobre que vem do aterramento, tem que ser 50 milímetros quadrados, conecte com o alumínio, para evitar uma pilha galvânica, a formação de um par elétrico aqui, um par eletrolítico, perdão, um par eletrolítico aqui, você usa um terminal de compressão estanhado, um terminal de compressão de cobre estanhado, que é o estanho que vai impedir essa corrosão eletrolítica, ou você usa um conector, um fixador universal de latão estanhado. Okay? Então aqui você resolve o problema da conexão do aterramento, que é de cobre, com o alumínio. É um material diferente, é uma maneira diferente e pode provocar uma corrosão eletrolítica. Então, usando um terminal estanhado ou um conector estanhado, você resolve esse problema. Olha que interessante. Eu estou falando isso não é para te alertar para isso, que você como projetista com certeza já sabe. É que esse conector que você está usando, ou esse terminal, ele pode ser usado como conector de medição. Qual é o problema dele ser usado como conector de medição? Tem algum problema? Não tem. O problema é aquela questão ergonômica que eu falei agora há pouco, né? Imagina o cara de joelhos aí no chão para conectar 300 conectores, né? Haja joelho, não é isso? Mas tecnicamente pode ser feito, ok? Não é a melhor solução, mas é uma das soluções. O que é interessante é que no seu projeto você coloca fixador universal para interligação
da descida em alumínio com o cabo de cobre 50 e também conector para ensaios de medição ou quantidade elétrica. Se você escrever isso no seu projetinho, está implícito que esse é o conector de medição também. Nesse caso, esse conector tem duas funções. Uma de interligar os subsistemas de descida com o subsistema de aterramento e servir como conector de medição. Ok? Bom, agora nós vamos ver algumas situações práticas da aplicação do conector de medição. Então, você tem, por exemplo, aqui um prédio, aqui é um piso, uma laje do pilotis, você vem com o seu condutor de descida, com o seu eletroduto PVC, aqui você tem a caixa de medição, e daqui para baixo você vem com o cabo 50 milímetros quadrados. Então, o local ideal é esse aqui, mais ou menos 1,5 metro do chão. Ok? Aqui você pode ver um detalhamento melhor, né? O eletroduto PVC, a caixinha que vai proteger mecanicamente o conector de medição e o conector aqui, ó, ligando o cabo 35 de descida com o cabo 50 que vai para o eletrodo de aterramento. Outra situação é quando você tem um condutor de descida metálico natural, que está sendo usado como descida natural, não tem problema, você conecta lá em cima, através de um conector ou de um terminal de compressão banhado, e aqui embaixo você vai ligar ele no seu eletrodo de aterramento. Mais uma vez, esse terminal, ou fixador universal, até o 5024, serve também como conector de medição, ok? Então, quando for no futuro fazer a medição, se for necessário fazer medição, alguns clientes ainda exigem, ou fazer ensaios de quantidade elétrica, é nesses conectores que você vai ter acesso ao seu eletrodo de aterramento e ensaiar a sua malha, se ela realmente está contínua ou não. Outro exemplo, vocês veem aqui, tá? Uma barra chata de alumínio conectada com um pilar metálico que é uma descida natural, ou seja, uma descida natural apoiada numa parede de alvenaria e você precisa garantir a quantidade elétrica dela até no subsistema de aterramento, do seu eletrodo de aterramento, ok? Então, mais uma vez, esse conector que liga o subsistema de descidas com o de aterramento também tem a função de conector de ensaios. Outro exemplo, idêntico àquilo que nós acabamos de ver, só que esse aqui é com barra chata de alumínio. Tá? Com um perfil qualquer, pode ser de cobre, de alumínio, de aço. Aqui foi feito com cabo de cobre. Então, aquele item na norma que fala os cabos de descida. Então, esse é um condutor de descida, não natural, apesar de ser natural. Está protegido com o tubo PVC e tem o conector de medição aqui. Ok? É a única emenda que é permitida. Aqui um detalhe para uma descida de um SPDA externo com condutores embutidos no reboco. Você pode colocar uma caixinha aqui na parede com o conector de medição, aí desce o cabo 50 para ele ligar no seu eletrodo de aterramento. Mais uma vez, isso aqui é repetido, na verdade, é igual ao outro, que nós já vimos. Mais um detalhe, mostrando agora de perfil, conector de medição aqui. Aqui um detalhe interessante, por algum motivo não é possível colocar o conector aqui a 1,5 metro como a norma recomenda, mas por algum motivo, tá? Pode ser questão de ser uma área social do prédio, onde isso fique muito feio, por questões estéticas ou até operacionais mesmo, por algum motivo não deu para colocar aí. Aí você pode usar o recurso de colocar o conector de medição aqui, na caixa de inspeção. A única situação em que a norma exige a caixa de inspeção é quando você tem conexão mecânica. Então esse conector aqui, ó, além de interligar a descida com o eletrodo de aterramento, também pode ser usado sim como conector de medição, como conector para ensaios. Obviamente você tem que falar isso no seu projeto.
né? Porque quem for fazer uma inspeção, uma auditoria no futuro, não vai adivinhar. Então, no seu projeto, você tem que mencionar que o conector de medição está dentro da caixa de inspeção tipo solo, e para fazer ensaios deverá ser acessado e desconectado. Isso aqui é possível de ser feito, tá? Não tem nada na norma que impeça disso ser feito. Agora, eu vou adiantar para vocês que não é tecnicamente a melhor opção. Por quê? Essa caixinha que vocês estão vendo aqui bonitinha, quando vocês forem na obra fazer uma inspeção, uma auditoria, alguma coisa do tipo, uma manutenção, vocês vão ver que ela ou está cheia de barro, ou está cheia de lixo, ou está cheia de sujeira. Sempre tem muita porcaria nessas caixas. Tem gente que acha que isso aqui é uma lixeira, e não é. Mas em muitos lugares é usado, infelizmente, como lixeira. Então tem barro, tem locais que você chega, o barro está aqui no topo, você nem consegue ver o conector. Isso já é uma não conformidade, porque o conector não pode estar em contato com o solo. Mesmo nesse caso, vamos pegar aqui, o conector não está em contato com o solo está aqui, só que o solo transpira. Aí quando o solo transpira, carrega os sais minerais junto. Então esse conector está fadado, daí a alguns anos, ter que ser trocado. Por isso é que existe essa caixa de inspeção. Se fosse solda exotérmica, não precisaria da caixa de inspeção, porque não precisa de manutenção. Então, apesar de ser possível fazer isso, em alguns casos específicos, ficar atento que esse tipo de solução vai trazer mais manutenção no sistema ao longo dos anos. Isso tem um custo financeiro agregado, que pode ser grande, dependendo do tamanho. Essa solução pode ser executada, mas não é a melhor solução, e eu só recomendo em casos muito específicos. Outra coisa que eu queria, já que estamos falando sobre a caixa de inspeção, é sobre a questão da tampa da caixa de inspeção. Eu tenho visto aí no mercado muitas caixas de plástico. Você, se tiver distraído, pisa, ela roda, não só de plástico, de alumínio e de aço também. O ideal, em locais que tenha trânsito de pessoas, que as pessoas vão passar, é essa aqui com uma tampa de ferro fundido, com dobradiças, e a tampa, ela é retrátil, mas ela não é removível, ok? Então você só pode levantar ela, fazer a manutenção e trancar. Se uma pessoa pisar, não vai acontecer nada. Agora, aquela tampa redonda, é comum as pessoas pisarem na bola sem querer, obviamente, a tampa roda, aí a pessoa entra na caixa, ela cai, se machuca, isso gera processos na justiça e vira um caos, tá? Então, primeiro, essas tampas, as pessoas não podem pisar, podem estar no máximo em jardins, em locais onde as pessoas normais não tenham fácil acesso, só o pessoal de manutenção, ok? Se tiver que ser em um lugar que tenha certas pessoas, tem que ser uma tampa dessas, chumbada no piso, e essa tampa ela é retrátil, mas não é removível, ok? Então fica aí a dica. Pode ser feito, mas não é nenhuma Brastemp. Aqui mostrando a mesma solução, porém em corte, né? Uma outra alternativa é você ter de repente aqui um conector, a conexão do eletrodo de aterramento com a descida, com o conector mecânico aqui e com o conector de medição aqui também. É possível ser feito desse jeito? É. Mas eu honestamente, se tiver que fazer, eu preferia fazer uma solda exotérmica aqui, outra solda exotérmica aqui e o conector aqui. Agora, mesmo assim, eu só usaria essa solução em casos extremos. Porque é muito ruim, são dois conectores perto do solo, que vão oxidar, vai ter lambança, barro, sujeira, porcaria. Não gosto de conexão mecânica no solo. O cliente não cuida dessas conexões, o pessoal de manutenção não dá manutenção, e depois sobra para quem vai fazer a vistoria ou fazer os ensaios, tem que botar a mão no meio da lama para ver se tem conector, se não tem. Imagina como você vai retirar o barro de uma caixa dessa ou 200 caixas dessa. Essa solução é possível, mas não é recomendável, ok? Outra solução é quando você tem um pilar metálico e você simplesmente vai aterrar o pilar metálico no seu eletrodo de aterramento. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: cadê o conector de medição? Não tem. Pois é, se não tem,
Se eu tenho, mas a descida é natural, beleza, mas o eletrodo de aterramento não é natural. E eu quero ensaiar o eletrodo de aterramento. Então aqui não tem como separar os subsistemas, e aqui também não tem. Então, apesar de eu ver muito isso na prática, não recomendo esse tipo de conexão com solda aqui. O ideal seria conexão mecânica. Estão vendo aqui, ó, conexão mecânica, ok? Solda isotérmica aqui, mas aqui conexão mecânica. Aqui eu posso retirar o conector, ensaiar o meu eletrodo de aterramento. Nós, numa outra oportunidade, vamos falar sobre esses ensaios, tá? Então, o ideal seria esse conector de pressão estanhado, porque esse conector ele é de latão e o pilar é de aço. De novo, a pilha galvânica. Então, volto naquela foto lá do início, onde eu mostro o conector estanhado, ou seja, bimetálico, e evita a formação de pilha galvânica entre esses dois materiais. Ok? Beleza, gente? Acho que esgotei esse assunto sobre conector de medição e SPDAs externos. Ok? O foco é poder realizar o ensaio do eletrodo de aterramento não natural, ou seja, externo, ou seja, aquilo que você vai fazer com cabo de cobre, com hastes, ou conjugação dos dois, ok? Então, se eu tenho uma descida externa, não natural, eu uso o conector de medição. Se eu tenho uma descida natural, um pilar metálico, como esse caso aqui, eu boto um conector de compressão para ligar os dois subsistemas e para permitir ensaios futuros no meu eletrodo de aterramento, ok? Beleza, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês.